Eu sou o professor Rui e essa aula é sobre o comportamento à flexão dos materiais. Bom, então agora a gente vai para a terceira propriedade, né? E aí a gente fecha das principais propriedades de resistência mecânica dos materiais, tá? Tem também o cisalhamento, que vocês vão usar muito no cálculo de comportamento estrutural do material, mas o cisalhamento a gente vai ver em outra aula e vocês vão ver também nas matérias de cálculo estrutural, modelagem das estruturas, tá? Aqui a gente vai falar sobre flexão, que é principalmente as vigas e as lajes são os elementos que são solicitados à flexão. Tá? Então tem a descrição da curva de flexão, tem uma particularidade onde a flexão a gente é difícil determinar a deformação do material, né? É mais fácil determinar só um deslocamento que é a sua flecha. Então tem umas coisas novas, tá, gente? Vale a pena você pegar seu caderno, montar ele, pausando o vídeo e anotando os conceitos. Ainda estamos tratando de propriedades mecânicas e ainda estamos tratando de resistência dos materiais. Tá? Mas nessa aula, o conceito de tenacidade e resiliência vai ser apresentado para vocês. Bom, o esforço que a gente está tratando, né, aqui é o esforço de flexão. É quando a gente tem um material onde a carga é aplicada lateralmente, tá vendo? Aí no exemplo o material está apoiado nas extremidades e tem uma carga que é aplicada não na direção axial do material, mas sim transversalmente. Você viu aí, né, a execução do ensaio completo de flexão de uma placa cimentícia, tá? Uma placa cimentícia de fibrocimento, que é uma placa utilizada em sistemas drywall, né? Então, o que acontece nesse ensaio? Né? Diferente da compressão, né, que você sempre tem um encurtamento, diferente da tração, que você sempre tem um alongamento, nesse caso, quando o carregamento é de flexão, de um dos lados vai acontecer compressão, naquele corpo de prova na parte superior, e do outro lado vai estar acontecendo tração, é onde você viu que foi onde abriu a fissura, né? Que é justamente na tração é onde acontece a fissura e ela abre, né? Como tá ilustrado aí nessa imagem. Só um parênteses aqui, né? Como tem essa configuração, o ensaio, se ele está solicitado, o esforço, né? Se ele está sendo solicitado a flexão, de um lado vai haver compressão e de outro vai haver tração, como está nessa imagem também, descrito. Isso explica a combinação concreto-armado. O concreto é um material que tem um comportamento muito bom à compressão, então numa situação dessa, que é uma situação de solicitação à flexão, que acontece muito no caso das vigas, no caso das lajes, né? Onde há tração, que no caso é a parte inferior, é preciso ter um material de reforço, que é o aço. Porque o aço tem uma grande resistência à tração. O aço tem o mesmo nível de resistência à compressão e à tração. Só que o concreto não. Se o concreto resiste a 30 MPa na compressão, na tração ele vai resistir no máximo a uns 3 MPa. Tá? É quase um décimo da resistência à compressão. Né? Então ela é bastante inferior. Por isso que essa combinação ela é muito conveniente. Né? Mas também tem aço na parte de cima, porque uma estrutura onde ela tem uma estrutura hiperestática, por exemplo, que não é só biapoiada, você vai ter locais da sua estrutura onde vai ter tração na parte superior também, né? Além da necessidade de um porta-estribo, né? Que é o lugar de fixação da armadura de estribo que resiste aos esforços cortantes, ao cisalhamento, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é a conveniência desse compósito, né? Concreto misturado com a armadura metálica. Bom, existem duas configurações para a gente medir a resistência à flexão de um material, que é como está descrito aí nessa imagem. Né? Existe o ensaio de flexão 4 pontos e o ensaio de flexão 3 pontos. Cada um tem a sua fórmula aí, tá vendo? Né? Tem uma diferençazinha pequena entre as fórmulas para você calcular a resistência à flexão. Né? Mas basicamente, né, o que torna um método mais conveniente do que o outro? Né? O método de flexão 3 pontos, que é o do lado direito aí, ele é mais fácil de você executar, tá? Porque você tem lá dois apoios, né, para
o material ficar ali apoiado, e apenas um ponto de carga superior, que é onde você vai apertar, tentar forçar o deslocamento com a aplicação da carga, né? Então, o ajuste sempre vai ficar perfeitamente encostado nos 3 pontos, né? Enquanto o ensaio de 4 pontos, você tem que ter um alinhamento perfeito entre os cutelos, que são as partes de cima que aplicam carregamento, e os 2 apoios. São 4 pontos de contato. Então existe a chance de um desses 4 pontos de contato de aplicação de carga estar desalinhado, né? Ou não entra em contato imediatamente, ou ele está deformando mais do que o outro. Então, para você fazer o ensaio 4 pontos, é preciso que você tenha bons acessórios, né, da sua máquina, para garantir que você tenha aí uma aplicação correta do carregamento. No entanto, com relação ao que mede melhor a flexão, veja que o ensaio 3 pontos, no centro, é onde tem o máximo momento, que é justamente o esforço de flexão. Só que também ocorre, nesse mesmo ponto central, ocorre também cisalhamento, que é o esforço cortante, mostrado aí pelo esse diagrama de fase, diagrama de esforços. Só desceu ali cortante por questão de sinal, mas existem os 2 esforços acontecendo, tá? Uma flexão e um cisalhamento. Enquanto no ensaio 4 pontos, todo esse trecho, que é o terço central do corpo de prova, ele não tem esforço cortante, é nulo ali. Então ali tem apenas momento, ali tem somente o esforço de flexão pura. Daí ele mede mais, de modo mais fiel mesmo, a resistência à flexão do material. Bom, aqui eu estou mostrando 2 curvas, né? A da esquerda é a curva de resistência à tração do aço, que eu já mostrei em outra aula. Que aí tem uma bolinha laranja indicando o FY, né? Que é o limite de escoamento, tensão de escoamento, e outra bolinha o FST, que é a tensão máxima. Do lado direito, um resultado real também de resistência à flexão de placa cimentícia, né? De um corpo de prova de placa cimentícia. Também com um pontinho azul ali no limite do trecho onde a deformação é proporcional, né? Que é o trecho elástico, e outra bolinha na tensão máxima, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam, né? No caso da tração, existe um alongamento acontecendo ali na direção da aplicação do esforço. Então basta você calcular esse alongamento, esse delta, né, dimensional, dividir pelo comprimento inicial que você tem a deformação. No caso da compressão, não é isso que acontece. Porque imagina, no mesmo material você tem compressão, encurtamento em cima e tração, alongamento embaixo. E basicamente não é nenhum desses 2 esforços que nos interessa na prática para um elemento estrutural, né? O que nos interessa basicamente é essa curvatura do corpo de prova, que a gente chama de flecha. Esse corpo de prova ele era plano, quando a gente aplicou aí o carregamento aí nesse ensaio 4 pontos, teve toda essa curvatura. Então o ponto de maior curvatura no centro é a flecha. A diferença da flecha para a deformação, que a deformação é em milímetros por milímetro, ou percentual. A flecha é só um deslocamento absoluto em milímetros. Tá? Então como é que você, por exemplo, vai aplicar a lei de Hooke? Se a lei de Hooke é a relação proporcional de tensão e deformação. Se você não gera resultados em função de tensão e deformação, se os resultados são tensão e flecha, que é uma medida absoluta. Bom, então descrevendo, né, uma curva, a nomenclatura de cada trecho, de cada ponto de uma curva de flexão, ela tem esse formato, né? Tem o trecho elástico, trecho reto inicial, tá? O limite do trecho elástico é chamado de limite de proporcionalidade, né, que é o final ali da reta, que o trecho proporcional é o trecho elástico, onde existe uma relação proporcional entre tensão e deformação. E o ponto máximo é chamado de módulo de ruptura na flexão, MOR, né, que é o cálculo da tensão máxima. Tá? Como eu já adiantei, você tem uma inclinação da curva, né, que tem esse ângulo θ. Se eu tirar a tangente do θ, se fosse uma curva tensão-deformação, eu já teria o módulo de elasticidade pronto. Mas aqui não é o caso. Bom, então, nesse caso, a tangente não te dá direto o módulo de elasticidade. Como o eixo x é um valor absoluto de flecha, você tem que aplicar essa fórmula para calcular o módulo de elasticidade na flexão. E aqui te apresentando um conceito novo dentro da disciplina, né? Que é o conceito de tenacidade. Eu estou apresentando tenacidade nesse gráfico que está apresentado em tensão-deformação. Se você tem um gráfico tensão-deformação, toda a área que está debaixo do gráfico é uma energia.
é a energia total necessária para que você leve essa amostra ao colapso. Tá? Então, essa energia toda, né, essa área toda, é chamada de tenacidade. Tá? Então, essa é uma propriedade do material, a sua tenacidade. O material pode ter resistência máxima muito grande, só que se ele tiver pequena deformação, a tenacidade é pequena. Ou o contrário, ele pode ter uma deformação gigante, só que uma tensão resistente muito baixa, a tenacidade está baixa. Tá? Então, a tenacidade é essa área de baixo do gráfico tensão-deformação. E se a gente pegar somente o trecho de baixo do comportamento, da reta de comportamento elástico, a tenacidade, né? Não é tenacidade nesse caso, é a resiliência. Tá? Essa energia é chamada de resiliência. É a área de baixo do trecho elástico. Ou seja, a energia necessária que você precisa aplicar na sua amostra para ela sofrer algum tipo de dano de deformação permanente. Tá? A área total é tenacidade e a área só de baixo do trecho elástico é resiliência. Bom, mas como eu já adiantei, né, no caso da flexão, a gente não está trabalhando em termos de... Não apresenta o resultado de tensão-deformação, apresenta tensão-flecha. Tá? Então, o que seria tenacidade, a gente tem que chamar de energia específica, que é a energia necessária para levar o material até o colapso. Só não é tenacidade porque não é a área de um gráfico tensão-deformação. Tá? Tenacidade pode ser definida como a habilidade de um material em absorver energia até sua ruptura, incluindo o regime plástico e o regime elástico. Resiliência pode ser definida como a habilidade de um material em absorver energia até o limite do regime elástico. Você já deve ter feito vários exercícios como esse, de transformar a energia cinética em energia potencial. Você deve ter estudado muito isso para passar no vestibular, né? E depois aqui dentro da faculdade também, lá nas matérias de física, né? Então, pelo menos até o ensino médio, na sua cabeça existem essas duas energias que você... tem o princípio da conservação de energia, né? Então, se o menino está numa altura tal com skate, e que velocidade que ele vai chegar lá embaixo, no horizontal, você vai transformar uma energia potencial em energia cinética. Tá? Com essa aula de hoje, o conceito de tenacidade, eu estou te apresentando uma terceira energia, que é a tenacidade. Então, para você romper um material, você tem que aplicar uma energia muito grande. Por que eu estou colocando esse pensamento aqui agora e estou dizendo é uma terceira forma de energia que a gente pode chamar de energia de deformação? Porque um material que tem grande tenacidade vai ter melhor comportamento a cargas dinâmicas. Você sabe o que é uma carga estática e uma carga dinâmica? Eu tenho meu corpo de prova, né, como exemplo de sempre aqui. Aí eu encosto a minha prensa aqui que vai aplicar carga. E aí, beleza, eu saio do zero e aperto para dar compressão. Um exemplo, carregamento estático. E se eu quisesse um carregamento dinâmico, eu pegaria a minha carga, colocaria, por exemplo, numa certa altura e solto em queda livre. Percebe que aqui tem uma energia potencial, né? Vai chegar aqui com uma energia cinética, porque tem velocidade. Então, isso é uma carga dinâmica porque ela começa a solicitar o material já com uma energia. Tá? Na vida prática, por exemplo, pode ser um veículo que vem numa certa velocidade para atingir uma estrutura, pode ser uma chuva de granizo que cai esse pedaço de pedra, né, de gelo num telhado, por exemplo. Qualquer carregamento que envolve uma velocidade, por exemplo, né, que o material já vem sendo solicitado como energia. Então, para ele não entrar em colapso, ele tem que ter uma outra energia que vai ser a energia cinética, vai ser transformada numa energia de deformação, que é a tenacidade. Daí a importância de você conhecer esse conceito e saber projetar os materiais quando ele precisar ter boa tenacidade, grande tenacidade. Bom, então aqui um teste, né? A gente já fez um exercício como esse em outra aula. Do lado esquerdo tem sempre uma propriedade, do lado direito tem a definição correta dela, tá? Então faça a união entre os pontos corretamente aí. Pausa o vídeo para fazer isso que eu já vou apresentar o gabarito. Bom, então, um material resiliente é aquele que necessita de elevada energia, a última explicação que eu dei, né? Para atingir o seu limite de proporcionalidade. Se fosse um material tenaz, tenacidade, o complemento seria para atingir o colapso, para ele romper. Mas como é resiliência, né? Que é justamente a energia de baixo somente do trecho elástico, qual que é o limite do trecho elástico? O limite de proporcionalidade. Um material frágil é aquele que tem deformação plástica muito pequena. Não só isso, né? Temos um valor para dizer que ele é frágil, inferior a 0,1%. Isso foi tema da outra aula.
Um material rígido é aquele que possui elevado módulo de Young, que é o módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material. Um material resistente é aquele que tem uma tensão máxima elevada. Ele resiste a um carregamento muito grande. Bom, espero que você tenha entendido, especialmente esse conceito final de energia, porque no momento de você aplicar, escolher um material com alta tenacidade ou não, vai ser sempre em função dele estar solicitado, necessariamente, né, ser solicitado por uma carga dinâmica, né, e para que você não aplique conceitos de modo errado. Tá joia, gente? Tragam suas dúvidas para a aula. Até mais.